Verso de número 6. Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Colossenses 4, 6, aonde a Bíblia diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável. Eu quero falar sobre o tema segredos para uma boa comunicação. Como eu disse, eu tenho 24 anos de casado e trabalho com família há mais de 20 anos. Eu e minha esposa, bem no início do casamento, já começamos a ministrar para casais e famílias. E se você me perguntasse hoje, pastor, qual é o maior problema das famílias? O desafio número 1 das famílias e dos casamentos. Eu diria sem dúvida para você que o maior problema que as famílias enfrentam é a falta de comunicação ou a má comunicação. Por quê? Porque quando você não conversa, quando você não se comunica bem, você não consegue resolver os outros problemas que surgem na família. Por exemplo, você está casado, seu filho começou a ter problema, você começou a ter um problema financeiro, você começou a ter um problema em alguma área do seu casamento. Para você resolver aquele problema, você precisa conversar. E se o problema já é a falta de comunicação ou a má comunicação, você não consegue nem resolver os outros problemas. Então, essa questão da comunicação, ela é fundamental para que a gente consiga ter famílias de sucesso e famílias abençoadas. Eu quero lembrar você que Jesus fez o primeiro milagre da vida dele, da história do ministério dele, aonde? Em um casamento, em Caná da Galileia. O primeiro milagre dele foi num casamento, irmão. Isso me fala algo. Antes de Jesus libertar, antes de Jesus curar, antes de Jesus até salvar, a primeira coisa que ele fez foi falar, ministrar num casamento, numa família. Por quê? Porque lá no início tudo começa com uma família e tudo tem a ver com família. Famílias estruturadas são nação estruturada, igreja estruturada. A igreja nada mais é do que uma junção, a união de muitas famílias. Então, quando a família vai bem, as demais coisas vão bem. E se a gente quer ter famílias de sucesso, famílias que vivem o projeto de Deus, temos que aprender os segredos para uma boa comunicação. A gente vê nesse texto, Colossenses capítulo 4, verso 6 e outros que a gente vai ler aqui juntos, uma preocupação de Deus com a nossa maneira de falar. Deus está preocupado com a forma como nós falamos com as pessoas, especialmente dentro de casa. A gente acabou de ler um texto muito forte. Diz assim: a vossa palavra seja, na maioria das vezes, agradável? Não. Seja quando agradável? Sempre. É um padrão alto, irmãos. É um padrão altíssimo. Deus puxando de nós o nosso melhor. Quando você falar, quando você conversar, que a sua forma de falar seja sempre agradável, temperada com sal, para que você saiba como responder a cada um. Então, quais seriam, pastor, esses segredos para que eu consiga ter uma família, um relacionamento conjugal de sucesso? Primeira coisa que a gente tem que aprender sobre comunicação é ouvir com atenção. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Preciso que você olhe para alguém e fale para essa pessoa: Deus está falando com você hoje, para você ouvir mais. E diga assim para ela: e falar menos. Tem gente que aproveita para enfatizar esse falar menos, né? Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouvir as pessoas com atenção sempre foi um desafio para o ser humano. Por quê? Porque a nossa tendência é ser egoísta. A gente gosta de que nos ouçam, mas nós não somos muito bons para ouvir as pessoas. Só que ouvir as pessoas com atenção nos dias de hoje se tornou ainda mais complicado do que sempre foi. Por causa do Netflix, da internet, por causa do celular. É impressionante como a gente está o tempo inteiro conectado, ligado, né, na hora do culto, no carro. Eu observo aqui nos Estados Unidos até mais forte que no Brasil. O povo dirigindo e olhando o celular o tempo inteiro, mexendo no celular o tempo inteiro.
Eu estou andando pelos aeroportos, estou andando pelos shoppings, e quase gente bateu em mim, porque está mexendo no celular e não vê que você está vindo na direção dela. Pessoas sentadas próximas num restaurante ou num lugar como o aeroporto, e elas não conversam, elas ficam olhando o celular, e às vezes são marido e mulher, filho, amigo, irmão, o tempo inteiro mexendo no celular, o tempo inteiro olhando as redes sociais, Posso falar a verdade para vocês, irmãos? Na verdade, nós temos sido até mal educados. Nós temos sido pessoas mal educadas com as pessoas de dentro da nossa casa e com as pessoas de fora, porque às vezes a gente está conversando com alguém e mexendo no celular, às vezes alguém está perto de nós e a gente está olhando o celular e olhando as redes sociais e respondendo o WhatsApp o tempo inteiro, e é impressionante como eu já percebi, isso acontece dentro de casa. Eu já vi gente, irmãos, olhando para o outro e dizendo assim: pode falar que eu estou te ouvindo. Mas olhando para o celular, não, vai falando que eu vou mexendo aqui e vou te ouvindo. Mas eu nunca vi, irmãos, alguém dizer assim: olha, eu vou conversar com você agora, mas enquanto eu estiver falando, você pode mexer no celular. Isso eu nunca vi ninguém fazer. Mas eu já vi gente querendo que o outro fale e ele mexa no celular. Essa meninada de hoje, né, a turma mais jovem aí, porque eu sou de uma geração que o celular surgiu na minha vida no meio do caminho. Mas tem gente que nasceu com o celular na mão, né, o tablet na mão. Então eles são realmente apegados. E aí você vai tentar conversar com seu filho, vai tentar conversar com sua filha, mas ele fica assim, agoniado. Ele quer que você termine logo, porque ele quer voltar logo para o mundo dele, que é o celular, a rede social, e conversar com alguém, e ver o Snapchat de alguém, e ver o Instagram de alguém. Então a gente está tendo uma grande dificuldade de ouvir as pessoas com atenção. Eu sei que aqui na América acontece como nas capitais do Brasil. Lá em Brasília a gente pega trânsito de 1h30, 1h40 para chegar em casa, é uma loucura. Então você ter uma refeição em casa com a sua família hoje é muito difícil lá no Brasil, é muito complicado. Então o que você tem que fazer? Você tem que rebolar. Na minha casa, para a gente almoçar junto, eu almoço com a minha família de segunda a quinta, porque todo final de semana eu estou viajando para algum lugar, a gente almoça 1h40 da tarde. O normal, você sabe, do Brasil, almoçar meio-dia. 1h40 é a hora que a gente consegue reunir toda a família. E tem um estudo feito aqui na América de que quando você come pelo menos uma refeição por dia com seus filhos, pelo menos uma refeição por dia a família, você diminui em 80% as chances desse adolescente, desse jovem usar drogas. Mas o que acontece? Quando sentamos na mesa, raramente, para comer juntos em família, mesmo assim não aproveita. Por quê? Porque está todo mundo sentado na mesa, mexendo no celular, ou vendo uma televisão ligada, ou assistindo alguma coisa. E sabe qual é o maior nível de comunhão que a gente tem hoje nas famílias? Está todo mundo sentado na mesa, comendo, mexendo no celular, quando consegue reunir a família. De repente alguém fala: gente, olha isso! E aí todo mundo vê e manda pra mim! E volta para o celular. A gente tem tido uma dificuldade, né? O casal deita na cama, era para dormir. Pai, pastor, eu preciso dormir cedo, cansado, amanhã eu vou acordar cedo. Mas o que você faz? Olha como eu sou profeta e nem preciso falar em línguas agora. Olha aqui, ó. Você deita na sua cama, jurando que vai dormir cedo, mas você fala assim: eu vou dar uma última olhadinha no celular. E quando você pega o celular e olha, você já gastou 30, 40 minutos olhando, e às vezes está do lado do seu marido, não conversaram, não tiveram intimidade emocional, nem espiritual, nem física, nada. E é a mesma coisa, mostra para alguém uma vida de alguém, você viu o que postaram? O que postaram? E aquela coisa, daqui a pouco, ai meu Deus, já passou meia hora, desliga, dorme com um negócio do lado que prejudica o seu sono. Você tem que dormir a no mínimo 2 metros de distância do celular para ele não prejudicar o seu sono. E aí as pessoas estão nessa vida corrida, conectados o tempo inteiro e não param para ouvir o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, com atenção. A gente precisa, irmãos, exercer de fato domínio próprio sobre isso aqui. Amém. E na hora em que a gente for conversar com alguém da nossa casa, e até de fora, parar, virar o celular, desligar, colocar offline, ou então pelo menos colocar no silencioso. Até a luzinha de LED fica te chamando: olha o que chegou de novo. E você precisa realmente não ficar olhando para as pessoas e olhando para o celular, conversando com alguém, interrompendo toda hora e atendendo, porque isso não é bom. A Bíblia diz: tudo que a gente plantar, a gente vai
colher. E ninguém quer ser ouvido dessa forma. Ninguém quer, ao conversar, ao contar um problema, que o outro fique olhando, atendendo, interrompendo, mexendo. E eu tenho certeza que tem gente na sua casa, talvez seja você, que está ouvindo a reclamação disso. Poxa, você não larga o celular, você não sai do computador, você não para com o seriado, e não há relacionamento, e não há comunicação. E se não houver comunicação dentro de casa, irmão, a família está fadada ao fracasso, à derrota, a ter problema. É preciso ter comunicação, e não só ter comunicação, mas ter uma boa comunicação. Amém. Agora, não é só ouvir com atenção, gente, é ouvir com atenção e demonstrar interesse. Porque tem gente que ouve você parecendo uma múmia. Você está contando para ela uma coisa interessante da sua vida e o outro está... Minha mãe morreu, a cara do cara é a mesma. Minha mãe ressuscitou e a cara do indivíduo não muda. É uma coisa que você demonstra que não há interesse e demonstra que está doido para voltar a fazer o que você fazia. É tão bom quando você conversa com alguém, a pessoa olha para você, demonstra interesse que está falando, né? Para te dar atenção. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, ela é número 1. Se eu ligar para a Ju e falar, Ju, você não acredita aqui nos Estados Unidos? Ju, eu estava lá em São Paulo, ela para. E a minha esposa, a gente começa a contar, ela fala, não acredito, que é isso? E ela para tudo. Se a gente estiver próximo dela, a gente vê a expressão do rosto, tem hora que ela pega na gente, aperta e fica, não acredito, que legal, que bom. Irmãos, é uma delícia conversar com gente que te dá atenção e que demonstra interesse naquilo que você está falando. Você quer ter sucesso nos seus relacionamentos? Ouça com atenção e demonstre interesse. Agora, comunicação, gente, não são só palavras. Comunicação é feita de várias formas. Você quer ver uma coisa? Chega para sua filha e diz assim, filha, eu quero que você lave a louça, ou coloque a louça na máquina, ajeite a cozinha. E ela vira e faz assim, ó. Ela não falou nada, mas ela comunicou que não gostou da ideia de ter que arrumar a cozinha naquele momento. E essa comunicação acontece o tempo inteiro na família. Homens estão comunicando, mulheres estão comunicando, maridos, esposa, filhos. Há uma comunicação acontecendo e nós precisamos de sensibilidade, queridos, para perceber essa comunicação. Você acredita que existem pessoas sofrendo bullying na escola? Pai e mãe não percebem. Existem pessoas que estão a ponto de trair o cônjuge e o cônjuge não percebe. E a comunicação é feita. Esse negócio da pedofilia, que são crianças abusadas, a comunicação existe. Às vezes você põe a sua criança para andar com alguém, na casa de alguém, e a criança volta diferente, não quer estar perto, e a gente só considera que é manha de menino, e não para ouvir o que está sendo comunicado, mesmo sem ser falado. A gente dá para perceber. Eu quero abençoar você hoje que veio aqui, em nome de Jesus, com esse terceiro ouvido. Eu quero te abençoar com essa capacidade de perceber o que é comunicado, mesmo sem ser falado. Quem recebe, amém. Diga amém. Amém. Então a primeira coisa é ouvir com atenção. Vou repetir o texto, seja pronto para ouvir. É Bíblia, é a palavra de Deus. E tardio para falar. Agora a segunda coisa, e penúltimo. Use as palavras certas. A primeira é ouvir com atenção, a segunda é usar as palavras certas. Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Gente, vocês estão aqui comigo? Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês que mudou a minha vida. Eu tenho 42 anos de idade e isso não aconteceu comigo não tem 4 ou 5 anos atrás. Eu descobri algo revolucionário na comunicação, no meu ministério, no meu pastorado, na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Sabe o que eu descobri? Que o grande problema na hora de falar não é o que se fala. O grande problema é como se fala. Eu não sabia disso. Eu sou o tipo de pessoa, porque eu considero que nós temos basicamente 2 tipos de pessoas. É a turma da sinceridade. Essa aqui é a que eu fazia parte e ainda faço, mas agora lapidado. Você é aquele tipo de gente que fala a verdade mesmo, que é firme no que fala, é sincero, é direto, sabe? Aquela pessoa que o que tem para falar ele fala. E nós que somos desse grupo, a gente até se orgulha disso, né? Porque eu falo a verdade mesmo, e o que tiver que falar eu falo, pastor. Qual é o problema dessa turma aqui? O problema não é
é o que você fala, porque a verdade tem que ser falada mesmo. Se tem confronto para fazer, tem que confrontar. O problema é que essa turma daqui fala sem dó nem piedade. O problema é que essa turma aqui fala descendo a marreta, fala arrebentando e fala se vira, segura. Sabe que eu